Salve Maria, dia 14 de junho de 2021, da 11ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje encontra-se em São Mateus, no capítulo 5, nos versículos do 38 ao 42. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Caríssimos, esse texto do Evangelho de hoje segue o Sermão da Montanha e traz uma realidade tão difícil, tão dura para a vida da gente. Claro, nós percebemos que a lei antiga, no Êxodo 21, 25, creio eu, nos fala desta realidade, do olho por olho, dente por dente, a lei de Talião. E está também presente no Talmud. Então, são essas realidades onde, para que aquele que tinha poder e autoridade, aqueles que eram ricos, pudessem não subjugar os pobres, nem, entanto, condená-los. Porque se alguém realizasse, matasse alguém, deveria ser morto. Se alguém fosse atropelado, deveria ser atropelado. Ou seja, pagaria na mesma moeda o mal que havia praticado. E Jesus nos chama a atenção porque ele diz o seguinte, não enfrenteis quem é malvado. E isso dói na alma da gente. Viver a fé em Cristo Jesus nos compromete. Claro que muitas vezes a gente não consegue ficar calado, que a gente quer enfrentar, que a gente quer realmente. Mas no Espírito do Cristo, será que valeria a pena toda esta realidade? Claro, se a gente está na verdade e na justiça, nada mais justo realmente é correr atrás. Não diria para humilhar o outro, mas para que este outro não mais praticasse ou fizesse alguma maldade. Porque nós percebemos que existe todo tipo de gente na igreja. E nós sabemos, quando Jesus lançou a rede, apanhou quantos tipos de peixes? Inúmeros. Peixes bons e peixes que não prestavam para nada. Só que tem muita gente que, como esses peixes que não servem para nada, continuam na igreja e até muitas vezes enganando o padre. E fazem cara de bonzinhos e pelas costas, são verdadeiros malvados, tinhosos, tinhosos, melhor dizendo, que vivem uma experiência contrária à fé em Cristo Jesus. Vem maldade, vem roubalheira, vem o que não presta em todo canto. Mas qual é o seu problema? Está tudo no coração desta pessoa. Primeiro porque ela não se ama e não se sente amada. Não sente o amor de Deus, porque alguém que pratica, que faz a maldade, que espalha uma maldade, é incapaz de amar a Deus. E pior ainda, amar o irmão. Amar a Cristo, no sacerdote, no religioso, numa religiosa. E claro, amar os irmãos de comunidade. Que dificuldade tão grande. Falta oração, falta conversão. E a nós, que vivenciamos a experiência com Cristo Jesus, o nosso Senhor, precisamos pedir a Ele a graça, a força do Espírito Santo, a luz de Deus, para que nós caminhemos à luz. Para que não nos deixemos seduzir pelas trevas, porque muitas vezes nestas situações o nosso desejo é revidar. Não é como o Cristo que foi esbofeteado e ofereceu a outra face. Nós queremos no ímpeto dar o troco. Mas Jesus nos ensina que é necessário viver esta serenidade e oferecer a outra face. Com certeza, o mal que foi praticado contra nós, ele
voltará para a pessoa, porque Deus é justo, Deus é misericordioso. E claro, o mal sofrido, ele vai ser superado na graça de Deus. Mas quem praticou vai continuar sendo um infeliz para o resto da vida, porque a sua felicidade é fazer o mal, é espalhar o mal. É filho das trevas e não filho da luz. Então, a cada dia nós somos convidados a viver esta experiência com Cristo. Por isso, ele nos diz, dê a outra face. Depois nos diz ainda, não é? Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dê também o manto. Ou seja, não precisa toda esta realidade. É necessário que você perceba e entregue. Depois, se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminhe 2. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Tem gente que vive essa mesquinhez. Vê a necessidade do outro, não é? E de tão mesquinho que é, ainda vai viver de agiotagem. Não é? E que tanta realidade tão dura, tão desgraçada. Tempo de pandemia, em vez de buscar ajudar o outro, que é a imagem e semelhança de Deus, é incapaz de sentir a dor do outro, é incapaz de viver a compaixão. Nosso Senhor nos convida a cada dia a vivermos imersos nesta realidade. O Evangelho, não é, tem uma forma pedagógica para nos ensinar. E Jesus é sempre cada vez mais criativo, não é? Mas é necessário que nós pensemos como seria a atitude de Jesus no nosso meio. Se ele soubesse, né, da maldade que fazem, das hipocrisias que fazem, ele com certeza continuaria oferecendo a segunda face. Sigamos o Cristo, para que a cada dia sejamos mais santos. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.